Olá, alunos, olá, alunas, como estão? Tudo bem? Vamos falar hoje, nessa nossa revisão para o ENAD, de técnicas de apresentação e locução, tanto para a rádio quanto para a TV. Essas técnicas, naturalmente, em alguns momentos são convergentes, se aproximam, principalmente do ponto de vista de o repórter, o apresentador, quanto mais conhecimento ele tem a respeito da notícia, quanto melhor foi a sua apuração, mais apropriado dessas informações ele será, e certamente a locução para a TV, a locução para o rádio será facilitada. Isso você não tenha dúvida. Portanto, você, jornalista, você, futuro jornalista, deve saber e ter a informação sempre apurada. Mais do que na ponta da língua é ter a informação apurada, ler as notícias, acompanhar o noticiário. Quais são as outras informações relacionadas a essa que você, sobre a qual você está falando. Técnicas, portanto, de locução e apresentação é o nosso tema de hoje, nesse nosso vídeo aqui para o ENAD. Vamos seguindo aqui com essas primeiras apresentações a respeito, portanto, de locução para rádio. Naturalmente, o entendimento da notícia é fundamental. Sobre o que eu estou falando? Treinamento vocal, aquecimento, aqueles exercícios, né? Muita gente não sabe, mas isso aqui, isso é péssimo. Nós acabamos fazendo, mas não é o ideal. Você está com algum problema na garganta, está aí com aquele pigarro na garganta? Beba um copo d'água, por exemplo. Articulação das palavras. O filósofo Wilhelm Flusser diz: se eu conseguir mastigar a palavra no momento em que vou pronunciar essa palavra, isso é o gesto de falar. Procure mastigar a palavra antes de falar essa palavra. Pense nisso. Mastigue a palavra antes de falar a palavra. Todo objeto, o medievalista Paul Zumthor diz, todo objeto adquire uma dimensão simbólica quando é vocalizado. Eu devo pensar justamente na pronúncia desta palavra. E devo pensar nessa dimensão simbólica do objeto, principalmente se eu estou fazendo locução ou apresentação no rádio. Muitas vezes, na televisão, essa dimensão simbólica fica caracterizada pela imagem, pelo ambiente onde eu estou, por exemplo. Pausas, silêncio é muito importante muitas vezes na narração de um off na TV como repórter, o seu silêncio, a pausa, o narrador de uma notícia, quando o próprio locutor noticiarista de televisão está narrando uma imagem, ele usa o silêncio para fazer com que a própria imagem fale por si só. Pense nisso, comece a reparar desta forma nos jornais televisivos, nas emissoras. Locução para a TV, naturalmente, claro, entendimento da notícia, ocupação do espaço aqui no estúdio, ocupação do estúdio, a noção de profundidade do estúdio, isso é muito importante, treinamento vocal, aquecimento, articulação das palavras percebidas, a questão também da dimensão simbólica, ajudada com a contribuição da imagem, a trilha sonora, a imagem em andamento deve também acompanhar a sua leitura, você deve se apoiar nessa leitura na sua imagem. A imagem, portanto, é informação e muitas vezes a pausa, no caso do locutor de TV, é importante. Não esqueça que a câmera é a minha melhor amiga. Olha aqui a minha melhor amiga, ela está aqui, ó. A câmera é a minha melhor amiga na locução para a TV. Sou dono da informação, conheço o que eu estou falando e, portanto, é a minha informação. A voz enunciativa e expositiva, isso o professor Luiz Arthur Ferrareto, pesquisador de rádio, pesquisador de jornalismo, nome craque, pesquisador muito conhecido nesta área. A voz enunciativa ou expositiva, com dados concretos e informação, não dá nenhuma conotação sobre um determinado ponto, é aquilo e acabou. A programática assume a construção da continuidade narrativa, conta a história, dá unidade às irradiações. É o apresentador do jornal da próxima hora, do repórter, do boletim, é a voz chamada de programática. A descritiva. O repórter de rádio tem uma voz descritiva, principalmente nas entradas ao vivo. Ele conta o que está acontecendo, ele descreve o acidente,
ele descreve a situação do trânsito, descreve um jogo de futebol, por exemplo, um repórter de campo, um lance que quase resultou em gol, por exemplo, de um time. A voz narrativa apresenta uma ação no tempo e no espaço, a expressiva e a emotiva indica estados de ânimo, explorando variações dos seus atributos. Muitas vezes, no documentário jornalístico, na reportagem jornalística e também no podcast, essa voz expressiva, talvez mais expressiva do que emotiva, caracteriza também a voz na locução da apresentação de um podcast, de um material em áudio, no YouTube, em qualquer plataforma desta maneira. O comentarista tem como característica a voz argumentativa, usada para defender ideias, para defender opiniões. Eu tenho certeza que você consegue perceber a partir de agora, se já não prestou atenção nisso, o que é uma voz enunciativa, programática, descritiva, argumentativa e por aí vai. Não esqueça, você precisa saber sobre o tema. Atributos e características da voz, altura, classificada como grave, associada aí mais ao homem, como ideia geral, como agudo identificada à mulher, o que não quer dizer que uma mulher não pode ser uma locutora, uma mulher não pode, com voz grave, ser uma locutora. Isso não é o problema, é apenas uma característica observada nas pesquisas relacionadas ao rádio. A mulher tem ocupado muito espaço, inclusive, nas apresentações, principalmente de podcast e também de programas de rádio. Isso é fundamental hoje em dia. Antigamente, o rádio tradicional apresentava só aquela voz masculina. Isso tem acabado, e tomara que acabe cada vez mais. A mulher apareça sempre aí como a voz do rádio. Intensidade na voz variando entre forte e fraca, qualidade ou timbre, que é algo também muito subjetivo. A sua voz é agradável, a minha é agradável, ela é uma voz chorosa, uma voz nasal, rouca. Isso vai de acordo com a característica também da voz de cada um. Para essa aula de hoje, nós tivemos como bibliografia Paul Zumthor, Performance, Recepção e Leitura, e o professor Luiz Arthur Ferrareto, da Sumos Editorial, do livro Rádio. Eu agradeço a sua participação, agradeço aqui a sua atenção. Contem comigo no e-mail, desculpa, andré.russo@belasartes.br. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.